Olá, meus queridos, estamos aqui de volta no sábado e eu hoje queria conversar com vocês sobre um assunto que vem trazendo muita discussão no mundo todo, porque é um problema que hoje em dia é mundial. É verdade que a maioria dos países que tem maior problema com isso, infelizmente, são exatamente os países de baixo e média categoria de financeira, né? São países de terceiro mundo, vamos dizer assim, não são países totalmente desenvolvidos, mas também é uma grande preocupação nos países desenvolvidos. Do que eu estou falando? Eu estou falando de obesidade e diabetes. Diabetes, especificamente diabetes do tipo 2. O que o café tem a ver com isso? Vamos conversar sobre isso agora. Bom, primeira instituição que levantou essa ideia do café prevenindo o consumo regular de café capaz de prevenir ou diminuir o risco de desenvolvimento da diabetes do tipo 2, foi a Escola de Saúde Pública da Harvard. A Escola de Saúde Pública da Harvard, lá no início da década de 90, já começou a fazer uma pesquisa seguindo uma população enorme, principalmente de profissionais da área de saúde, são enfermeiras, são profissionais da área de saúde, e essas pessoas, então, cada ano, sim, não, ou seja, a cada 2 anos, eles preenchem um questionário bem longo, que tem tudo ali sobre a dieta, o que a pessoa come, quantidade, bebidas e tal. Tem a questão também, eles também são, a cada 4 anos, se não me engano, eles são submetidos a uma bateria de exames, para ver a questão do acompanhamento da saúde, né, aqueles exames de rotina, medidas, né, de peso, altura, né, medida de pressão, essa coisa toda. E com isso, através de um estudo desses questionários, e uma quantidade enorme, milhares de pessoas estão sendo, inclusive, continuam sendo avaliadas. E então eles viram que, estatisticamente, as pessoas desse grupo que consumiam café regularmente tinham um risco muito menor de desenvolver obesidade, de se tornarem obesas, e sendo a obesidade 90% relacionada com o desenvolvimento de diabetes, também levando a esse grupo ter um risco muito menor de desenvolver a diabetes tipo 2. Então, quer dizer, esse tipo de estudo é o estudo que a gente chama de epidemiológico, quer dizer, você acompanha populações e você verifica o que acontece com as que fazem uma determinada coisa e as que não fazem. No caso, eles compararam o grupo dentro daqueles milhares de profissionais que preencheram a pesquisa, eles separaram os que tomavam café regularmente, compararam com o desenvolvimento cada passar dos anos da saúde, né? E verificaram isso, que quem toma café regularmente tem muito menos chance de desenvolver diabetes. Bom, nós conversamos na semana passada, brevemente, sobre a questão de, por exemplo, a cafeína ter esse efeito termogênico, que definitivamente ajuda a queima de calorias, né? Isso é um dos fatores que dá ao café essa propriedade de perder peso, né? De perder peso. E claro, existem outros tipos de estudo que são mais específicos, que procuram pelos mecanismos pelo qual aquela substância produz esse ou aquele efeito, que são exatamente os estudos in vitro
quer dizer, que são feitos com, em geral, culturas de células vivas, mas dentro do laboratório, né? Não vivas dentro do corpo, por isso que elas são in vitro. E os estudos em vivo, que são feitos em animais de laboratório, com animais modelo, por exemplo, nesse caso, comparando o grupo de animais em que se provocou, tornou esses animais diabéticos, né, animais propensos a diabetes, obesos, comparado com animais normais. E alimentaram esses animais, então, com café, e tem trabalhos também que alimentam com substâncias, componentes específicos do café, que são os polifenóis, que nós falamos sobre eles também semana passada, e dentro desse grupo de polifenóis, principalmente os ácidos clorogênicos. Então, esses estudos, eles permitiram, então, que se chegasse a essa coisa de que o café é capaz de reduzir o risco de diabetes 2. Bom, então, como é que é isso, né? Porque a gente viu que o café, ele tem essa coisa da cafeína, né? Que é termogênico e tal. Que mais que acontece que promove isso? Que, obviamente, não é só a cafeína que está fazendo isso. A contribuição da cafeína, na realidade, é pequena. A contribuição é maior por parte desses polifenóis. Mas, definitivamente, a obesidade leva, em grande parte, ao desenvolvimento da diabetes. Né? Então, por que a pessoa obesa tem essa tendência a diabetes, tem a tendência também ao que se conhece hoje como síndrome metabólica? Né? A pessoa obesa também tem tendência a desenvolver ateromas, placas de ateromas nas veias e nas artérias, e com isso, então, se tornar com problemas cardiovasculares, por estreitamento das artérias e veias, que podem levar a infarto do miocárdio e também pode levar como a gente fala, que é o AVC, né? Que é conhecido em inglês como stroke. Mas, de qualquer forma, então, o café, ele previne a obesidade e também previne a diabetes tipo 2. E existem hoje em dia, com base nesses estudos epidemiológicos que começaram na década de 90, então mais à frente, no início de 2000 mais ou menos, no início, na virada do milênio, começou então esses estudos in vitro e in vivo, procurando esses possíveis efeitos do café em termos de produzir esses efeitos benéficos, né, com relação a diabetes, ao desenvolvimento da diabetes. E o que eles viram então? Eles viram que, primeiro, você, para ser considerado diabético, você tem que desenvolver, e a diabetes do tipo 2 é uma coisa que você adquire, você não nasce com ela, né? A diabetes do tipo 1 você nasce com ela, a do tipo 2 você desenvolve ao longo da vida. Então, como é que é isso? Bom, o que acontece é que a pessoa vai ficando, a insulina, que é o hormônio importante que controla a glicose, os níveis de glicose no sangue, ou seja, eu digo para os meus alunos que a insulina é aquela hormônio que está com aquele binóculo assim, monitorando o sangue, e toda vez que há um pico de glicose, então essa insulina também tem um pico, e esse pico de insulina em cima do aumento de glicose no sangue é exatamente para promover a absorção pelos tecidos desse excesso de glicose e voltar aos níveis ao normal. Quando acontece o oposto, quando os níveis de glicose são baixos, aí é um outro hormônio que entra em ação, que é o glucagon, que também é fabricado pelo pâncreas, e que nesse caso, então, faz o reverso, que promove que os depósitos naturais, armazenamentos naturais de glicose, que estão no fígado e no músculo, que eles então passem a quebrar aquela
armazenamento de glicose, que se chama glicogênio, quebrar esse glicogênio em moléculas de glicose para serem liberadas então na circulação e, de novo, trazer o nível de glicose para o normal. Bom, isso nas pessoas normais. O que acontece das pessoas quando elas vão ficando gordas? Bom, quando a pessoa passa um certo peso, né, essa gordura, em vez dela se armazenar de uma forma saudável, que seria debaixo do tecido subcutâneo, de uma forma assim homogênea no corpo todo, essa gordura tende a se distribuir preferencialmente sobre as vísceras, quer dizer assim, no abdômen, né? E tanto é que uma das formas de você determinar obesidade é exatamente pela medida da circunferência da sua cintura, né? E também a outra forma é a relação entre o seu peso e a sua altura. Existem tabelas e chegam a números, e esse número limite seria, no caso, 25. Quem está acima de 25 nessa relação altura-peso é considerada pré-obeso, até 30, passando de 30 já é considerado obeso. Muito bem, então essa distribuição errada da gordura no corpo, ela induz a que o organismo passe a ter uma insulina que não responde como deveria a essa, quer dizer, não está mais no posto ali olhando direitinho o aumento da glicose no sangue e promovendo aquela absorção pelos tecidos. Aí o que acontece? Como a insulina não está mais fazendo isso, essa glicose então começa a aumentar no sangue, né? Porque aquele excesso não está mais sendo absorvido. E aí, com o passar do tempo, a pessoa fica diabética, que é aquela pessoa que tem a insulina resistente e níveis elevados de glicose no sangue, que é acima de 110 miligramas por decilitro. Então, muito bem. Então, vamos voltar lá no nosso café, como é que ele faz essa coisa de ajudar a prevenir o desenvolvimento da diabetes. Bom, depois, inclusive, eu fiz recentemente, foi publicado em março do ano passado, uma revisão que tem tido uma aceitação muito boa pela classe científica, médicos e tudo, sobre exatamente esse assunto, que é café, obesidade e diabetes, risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, eu vou pedir a vocês que procurem esse artigo através do LinkedIn ou então através do researchgate.com, que eles têm lá o artigo que vocês podem, então, ler se tiverem interesse em maiores detalhes. Mas eu vou, então, fazer um breve resumo, né? Como é que o café ajuda na diabetes. Bom, o café a gente viu que hoje em dia a gente pode dividir em dois componentes importantes. Um que já se estuda há muito tempo, que é a cafeína, e o outro que é mais novo nos estudos, que são os ácidos clorogênicos, e que, como eu já expliquei para vocês, numa das primeiras conversas que a gente teve, os ácidos clorogênicos estão presentes em uma proporção muito, 5, 6 vezes maior do que a quantidade de cafeína. Então, quer dizer, eles têm muito mais chance de serem responsáveis por esses efeitos benéficos do que apenas o efeito termogênico da cafeína. Então, muito bem. Então, por exemplo, e é muito interessante isso, porque se você é da área médica ou da área de farmacêutico, enfermeira, enfim, você está mais ou menos familiar com os remédios que se usa para tratar diabetes, né, do tipo 2. Que, infelizmente, se não controlada apropriadamente, a pessoa acaba realmente ter que tomar a própria insulina exógena, aplicar no seu tecido subcutâneo,
como forma de controlar a glicose. Mas o café, então, tem essa cafeína, mas vamos nos falar, então, mais nos ácidos clorogênicos. Então, os ácidos clorogênicos, nesses estudos in vitro e in vivo em animais que já foram feitos, e são muitos agora, eles só fazem confirmar o que os estudos epidemiológicos já diziam há 10, 20 anos atrás. E o que eles mostram é vários mecanismos pelos quais os ácidos clorogênicos atuam de forma a impedir que essa glicose fique alterada no sangue e, consequentemente, leve a uma possível diabetes do tipo 2. Então, como eu me referi anteriormente, alguns desses mecanismos, é muito incrível, porque eles, aliás, são mecanismos que são usados por drogas que são usadas para controlar a diabetes. Exemplo, a carbose. A carbose, ela controla a diabetes através da inibição de uma enzima que é responsável pela quebra dos carboidratos e, consequentemente, a oferta da glicose para ser absorvida e cair na circulação, que é a alfa-amilase e a alfa-glucosidase. São as duas enzimas que fazem isso. Então, a carbose, ela bloqueia essa enzima. E eles descobriram que os ácidos clorogênicos também têm essa propriedade de inibir a alfa-amilase. Bom, isso seria um mecanismo. Outro mecanismo também muito interessante, e agora do lado do metabolismo de lipídios, quer dizer, o café age não só no metabolismo de carboidratos, mas também no metabolismo de lipídios. E por que é importante isso em termos de diabetes? Porque quando o indivíduo é obeso, uma das coisas que acontece com a insulina se tornando tolerante é que a gordura, o fígado, começa a receber mais ácidos não esterificados, que é exatamente fruto da quebra da gordura quando ela é armazenada. Eles são quebrados nesses triglicerídeos, né, e ácidos não esterificados. E esses ácidos não esterificados, então, eles são apanhados pelo fígado, e o fígado, então, começa a usar aquilo como fonte de glicose e também começa a jogar essa glicose no sangue, né? Aumentando os níveis de glicose no sangue, porque você está com excesso desses ácidos, porque você está com peso aumentado, então está produzindo mais esses ácidos então estão sendo mais queimados pelo fígado e jogando mais glicose na circulação. E aí a insulina não consegue mais dar conta de controlar e passa a ficar resistente e, bum, você está com diabetes. Há outro mecanismo também conhecido, que também é um outro medicamento que é usado para tratar a diabetes, é conhecido como rosiglitazone, e o que a rosiglitazone faz é exatamente bloquear a síntese de colesterol pelo fígado. Bloquear a síntese de colesterol pelo fígado. Ou seja, é um mecanismo através de metabolismo de lipídios, de diminuir aquele aumento de lipídios jogados na circulação, né? Bloqueando a síntese de colesterol. E o café, descobriram que ele também faz isso. Ele também tem esse efeito sobre essa enzima que é responsável pela síntese de colesterol no fígado. E muito interessante também, ainda falando sobre o fígado, o café também tem um efeito semelhante ao das famosas estatinas, ou seja, aquelas substâncias que são capazes de inibir, né, essa síntese de colesterol que a gente acabou de se referir. Então, quer dizer, esse efeito de bloqueio da síntese de colesterol nada mais é efeito tipo estatina que o café tem. E, só para citar mais um, porque são muitos,
mas que é muito importante também, é o efeito do café sobre o aumento do transporte da glicose, tirando a glicose da circulação e jogando para dentro do tecido. Porque a glicose, vocês sabem, é uma molécula pequena, mas ela fica ionizada. E estando ionizada, ela não atravessa a membrana das células muito fácil. Para isso, a gente tem esses transportadores na membrana das células que facilitam, então, o transporte da glicose para dentro da célula. E o café exatamente faz isso, ele estimula esses transportes. Quer dizer, ele ajuda a tirar esse excesso de glicose do sangue para dentro das células. E, por último, como uma última importante ação que eu gostaria de citar do café, é que ele também estimula o pâncreas a produzir mais insulina. Porque quando a insulina está resistente, aquela quantidade normal que é fabricada não é suficiente para manter o balanço. Então é preciso que haja produção de mais insulina. E o café também faz isso. Então, por aí a gente vê que fica mais ou menos fácil de entender por que as pessoas que tomam café regularmente têm menos chance de desenvolver uma obesidade doente, né, obesidade do nível de doença, e, consequentemente, desenvolver o diabetes do tipo 2. O diabetes realmente é uma doença que, hoje em dia, pela Federação Internacional de Diabetes, já diz que está entre a quarta e a quinta causa de morte nos países desenvolvidos, países de alta renda na família, né? Como é aqui o caso dos Estados Unidos. E a gente vê isso claramente andando nas ruas aqui, vocês já estiveram por aqui, a quantidade de pessoas obesas aumentou assim tremendamente, e o pior, as crianças estão indo pelo mesmo caminho. Então, a diabetes se tornou um problema mesmo de saúde pública e que a gente deve fazer de tudo para evitar. E uma das coisas ótimas que a gente faz todo dia, com o maior prazer, é tomar nossos 3 cafezinhos, ou 4, ou 5, como você gostar mais. Mas o importante é continuar tomando seu cafezinho. Então, olha só, gente, eu vou ficar por aqui, desejando um fim de semana ótimo para vocês, e a gente conversa mais na semana que vem. Beijão!